Vamos agora discutir um pouco alguns elementos da aula 3. A aula 3 tem um título bem curto, O Trabalho Humano. Mas apesar de ser um título curto, é uma aula bastante significativa, né? Porque se a gente for pensar, o curso técnico de segurança do trabalho lida com esse termo, com esse conceito, com essa amplitude que é discutir o trabalho. Obviamente, por ser um termo muito geral e muito amplo, né, como eu acabei de falar, a gente não tem a pretensão ou a intenção de discutir tudo sobre o trabalho, mas sim apresentar alguns elementos chaves para diálogo, para a gente criticar e refletir, né? Então, no início dessa aula 3, a gente discute um pouco da análise histórica desse conceito do trabalho, né? Ou seja, como se a gente for parar hoje, agora, nesse momento, e pensar o que eu quero, que outra palavra combina com trabalho, o que eu entendo de trabalho. Geralmente, pelo menos no senso comum, pode ser que não seja o caso de vocês nesse exato momento, mas geralmente no senso comum a gente pensa o trabalho como algo negativo, né? Ah, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho trabalho para fazer, eu tenho um trampo, né, como se costumava dizer até há pouco tempo, né? Eu tenho algo difícil, então o trabalho sempre é algo negativo, difícil, cansativo, chato, que rende pouco, né, do ponto de vista financeiro, enfim. Então essa ideia de trabalho enquanto construção negativa é uma ideia construída socialmente, né? Ou seja, a ideia de que a gente, ao trabalhar, estamos perdendo e não ganhando. Eu não pretendo aqui com vocês criar uma ideia positiva ou positivada do trabalho, não é isso. É a gente tentar analisar friamente o porquê que esse trabalho, ou esse conceito de trabalho ganhou uma conotação tão ruim, tão pejorativa. Se a gente for pegar e pescar alguns elementos, até, por exemplo, nos textos antigos, né, textos bíblicos, por exemplo, a ideia de trabalho surge como uma punição ao homem, né, pelo menos do ponto de vista da visão daquele povo que construiu o texto bíblico. A ideia de trabalho entra na vida do homem como uma punição, já que ele desobedeceu Deus, por exemplo. E a mulher, por ter sido agente dessa desobediência, acaba sendo punida mais ainda ao dar à luz a seus filhos por meio do trabalho de parto, que é algo que é doloroso, né? Mas a gente procura também, se temos uma visão crítica do trabalho capitalista, que é o que a gente vai ver já já, a gente procura também entender qual a importância do trabalho para o ser humano. E entendendo isso, a gente entende também a importância do trabalho para os grupos sociais, para a coletividade. O trabalho ele tem uma função social importantíssima. Costuma-se dizer, né, que o trabalho autoproduz o homem. E o que isso quer dizer de fato? Autoproduzir o homem. O homem ele conquista determinadas habilidades e capacidades e isso possibilita uma maior formação enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto elemento de uma sociedade. Então, resumindo isso, né, o trabalho, essa capacidade de autoprodução do homem permite que o homem conquiste novos espaços, conquiste novos conhecimentos, conquiste novas formas de lidar com variadas situações no meio social. Portanto, a gente tem que entender que se há um termo pejorativo acerca do trabalho, há também uma visão mais positivada acerca das capacidades que o trabalho pode oferecer para o ser humano, né? E aí, sob essa crítica, né, do sistema capitalista, especificamente, a gente traz para a nossa discussão, traz para o nosso texto, dois pensadores alemães do século XIX, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels, que trabalham muito a crítica do sistema capitalista. Por que especificamente sistema capitalista? Bom, primeiro que o sistema capitalista está aí na nossa porta, né? Ele se renova, ele muda de cor, muda de formato, mas continua, né, com algumas questões centrais. E aí, dentro dessa questão do trabalho, a gente tem alguma questão que é a exploração pelo trabalho do sistema capitalista. Ou seja, como, por exemplo, alguns conceitos são importantes para a gente tentar entender. Como, por exemplo, o conceito de mais-valia, né? O que é o conceito de mais-valia? É a ideia de que você trabalha determinadas horas com o seu empregador, só que você recebe menos do que você produziu. Ou seja, se você trabalha mais ou menos, né, 8, 9 horas por dia,
você produz determinado serviço ou determinado instrumento, enfim. Só que isso gera um valor, isso gera uma renda. Só que o que você recebe pelo seu trabalho é muito menos do que você produziu. Ora, se você produziu tanto e recebe bem menos, essa diferença que você não recebeu, ela é apropriada por alguém. E esse alguém, obviamente, é o proprietário das ferramentas, é o proprietário da matéria-prima, é o proprietário do local de trabalho, né? É o próprio capitalista. Obviamente que a gente não está aqui discutindo se isso cabe ou não cabe no mundo de hoje. É uma questão para a gente pensar como a exploração do trabalho, a partir do século XIX, é tratada pela sociologia e até que ponto a gente pode levar isso para os nossos conhecimentos contemporâneos, né? Principalmente se a gente pensar que a Revolução Industrial, que surge no século XVIII e que se expande no século XIX, ela traz uma série de questões vinculadas às condições de vida, às condições de trabalho, e isso está diretamente ligado à área de segurança do trabalho. Pensar a segurança do trabalho sem pensar essas questões de saúde, de condições, de satisfação do trabalhador, de condições materiais, isso não tem como, né? A área de segurança do trabalho permite essas concepções. E aí, dentro desse material, a gente tem também um outro conceito importante, que é a questão da alienação do trabalho, né? Ou seja, quando você, na verdade, o que é algo alienado? Geralmente, no senso comum, algo alienado é alguém que não sabe de nada, não quer saber, né? Não entende de alguma coisa, não está por fora e quer continuar assim. A alienação, na verdade, é um conceito na área de economia onde você transfere para alguém um determinado bem, uma determinada decisão. Então, a alienação do trabalho é uma espécie de transferência. Você transfere as decisões da produção do trabalho para determinada pessoa. Obviamente que você não faz isso conscientemente. Você faz isso dentro das regras das relações de trabalho pela qual você se adequa, né? Enfim, então a alienação do trabalho seria essa transferência, né, das decisões, das relações, do quanto você ganha, do quanto você produz, do quanto fica para você, para uma determinada pessoa. E um outro conceito que é bastante interessante, principalmente nos dias de hoje, que tem também muito a ver com a aula 4, logo a seguir, né, sobre a concepção ambientalista de sociedade, mas é uma questão que está ligada ao mundo do trabalho diretamente, é o consumismo, né? Ou seja, a capacidade de consumo da sociedade capitalista, do mundo do trabalho, e o quanto isso está vinculado com as nossas ideias, das nossas decisões, das nossas tomadas de realidade, ou seja, nossas tomadas de decisões acerca da realidade que a gente vive. E aí a questão do consumo, ela está presente e é uma questão para a gente, de alguma forma, refletir, né, de uma forma crítica. Finalmente, nesse capítulo, perdão, nessa aula 3, eu chamo a atenção para também esses dois conceitos, que é o Taylorismo, né? O Taylorismo é uma ideia, um conjunto de ideias que foram criadas por um pensador, um cara chamado Taylor, né? E ele achava que a melhor forma do trabalho existir, das relações de trabalho existirem, né, no mundo capitalista, seria a racionalização do tempo, ou seja, quanto menos tempo você perder no ambiente de trabalho, melhor. Para isso, o seu corpo tem que estar disciplinado, as ferramentas têm que estar próximas das minhas mãos, para eu não perder tempo em ter que pegar a ferramenta. A ideia de comunicação tem que ser bem restrita, que quanto mais eu me comunicar, eu perco tempo, então o foco está sempre na produção e não no ser humano. Então essas ideias de racionalizar, visando principalmente o lucro da empresa, é uma ideia criada pelo Taylor e que foi apropriada por um empresário que tinha entre os seus empreendimentos empresas de automóveis, né? Foi apropriada para suas fábricas, utilizando, né, a racionalização do tempo, a disciplina do corpo, que foi um empresário chamado Henry Ford. Então, o Henry Ford aplicou os conceitos do Taylor para dentro de um ambiente industrial, para dentro do ambiente de fábrica. Daí surge também o termo Fordismo. Tá? É para a gente pensar,
obviamente, que não vamos ser ingênuos em achar que hoje em dia as condições de trabalho, principalmente no ambiente fabril, são muito melhores, são as melhores possíveis e que essa racionalização do tempo, do espaço, do corpo não existe mais. É só você abrir as páginas dos jornais, ou internet, ou enfim, ou das televisões, dos telejornais, que a gente vai ver uma série de problemas relacionados a isso. Mas, hoje em dia, existe uma legislação muito avançada, tanto do ponto de vista internacional como brasileira, que regula, né, essa capacidade de trabalho, o meio do trabalho, por meio, principalmente, das normas regulamentadoras da segurança do trabalho. Então, pensar um pouco como essa disciplina, como essa racionalização do tempo e do corpo do trabalhador surgiu e como hoje em dia existe uma legislação que permite que a gente reflita e critique sobre isso, é papel, obviamente, da área de segurança do trabalho. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco a visão ambientalista de sociedade, né? Não aprofundando as questões ambientais, mas chamando a atenção do quanto isso é importante para a área da sociologia.